Então, pessoal, eu sempre gosto de começar com esse diagrama, porque ele explica de uma forma muito sucinta, tá? Muito resumida, como funciona hoje no Brasil o mercado de energia elétrica, tá? Sob esse ponto de vista comercial da energia. Hoje, a gente tem dois tipos de consumidores, tá? Nós temos os consumidores cativos, que estão aqui na parte superior, né? E a gente tem os consumidores livres, tá? Que estão aqui na parte inferior. Hoje, vocês estão enquadrados como consumidoras cativas, tá? Cativo, como o próprio nome diz, né? Você está cativo à distribuidora local. Então, entre aspas, vocês estão presos, vai. Não sei se é o termo mais correto, mas estão presos ali à distribuidora local, que no caso de vocês é a Celesc. Então, como é que funciona o fornecimento de energia de vocês, tá? Essa energia que chega pela Celesc para vocês é uma energia que foi comprada pelo governo federal através de leilões de energia, tá? Então, o governo ele promove esses leilões de energia em que ele compra de diversos geradores, tá, espalhados pelo país, ele compra esses montantes e repassa para cada distribuidora a quantidade, né, um montante equivalente ao número de clientes que elas têm ali nas suas áreas de concessão. Então, por exemplo, eu estou em BH, tá, Minas Gerais. A minha distribuidora aqui é a CEMIG. A CEMIG, assim como a Celesc, ela recebe, digamos, uma fatia desse bolo de energia para poder atender todos os clientes cativos dela da região, tá? Então, basicamente, o consumidor cativo, né, ele paga na sua conta de energia por duas componentes, tá? Não sei se vocês já tiveram aí a curiosidade de abrir a conta, eu vou abrir com vocês aqui. Mas, basicamente, vocês pagam pela energia consumida, e aí na conta vem discriminado como TE, tarifa de energia, e vocês pagam pelo transporte dessa energia, que é basicamente o serviço que a distribuidora presta, tá? E aí na conta vem discriminado como TUSD, que é a tarifa do uso do sistema de distribuição. Então, assim, resumidamente, né, o cliente cativo, ele paga pela energia para o governo, tá? Então, tudo que está como TE na conta de vocês, né, isso não é receita da distribuidora, ela só recolhe esse valor e repassa para o governo. E o que está como TUSD, né, a tarifa de distribuição, que é a prestação de serviço, isso sim, esses valores são receita da concessionária, tá? É onde ela cobra ali pela prestação de serviço dela. Então, assim, basicamente o cliente cativo, o fornecedor é o governo de energia e a transportadora é a concessionária local, né? Pois bem, o Mercado Livre, é a parte de baixo do diagrama, como o próprio nome diz, né, o consumidor está livre para negociar a compra da sua energia. Então, o que hoje, né, é uma compra obrigatória, né, uma compra compulsória, que a gente diz, né, é um mercado que é um monopólio do governo, um mercado cativo de energia, no Mercado Livre não mais. Então, vocês, na qualidade aí de consumidor livre, vocês podem negociar a compra da sua energia com diversos geradores no mercado. Então, essa livre negociação, né, essa negociação bilateral, vocês vão ter acesso a diferentes fornecedores, vocês vão negociar preços, negociar reajuste, negociar prazo, negociar volume. Então, de fato, vocês vão fazer, né, vão passar a fazer a gestão da compra de energia, né, o que hoje não acontece. Hoje vocês pagam uma tarifa regulada, né, que todo ano ali, se não me engano, a Celesc é em agosto ou setembro, mas que sofre o seu reajuste ali anual, se não me engano, em agosto, a condição comercial já pré-definida, né, pelo governo. E aqui não. Aqui, quando você migra para o Mercado Livre, você vai passar a negociar a compra da sua energia, tá? Então, a CMU Energia, né, esse é o nosso trabalho. Nós somos uma comercializadora de energia. Então, a gente fornece energia para consumidores livres, que já estão nesse modelo, ou consumidores, como é o caso de vocês, potencialmente livres, ou seja, vocês ainda são consumidores cativos, né, consumidores regulados, mas que a gente já pode fazer essa virada, essa portabilidade e se tornar um cliente livre, tá?
Só explicando um pouquinho para vocês, esse modelo, ele existe no Brasil desde 2000, tá? Já são 25 anos. Ele não é tão conhecido do grande público, justamente por ele estar restrito aos consumidores de alta tensão, tá? Que basicamente são os consumidores de maior porte, como é o caso aí dessa fatura, dessa instalação de vocês que a gente teve acesso. É um consumidor de maior porte, né? É um consumidor de alta tensão, que a gente diz. Então, a migração para o Mercado Livre, hoje, ela está vedada no Brasil aos consumidores de maior porte. Então, por isso que só foi essa a fatura elegível para que a gente apresentasse esse modelo. Mas quando a gente pensa aí no segmento, né, empresarial, grande maioria dos grandes consumidores de energia do país já trabalham nesse modelo. Então, assim, são redes de hospital, são mineradoras, são redes varejistas, supermercadistas, né, hotéis, tudo quanto é consumidor de maior porte, a grande maioria deles, se ainda não está no Mercado Livre, né, já foi consultado para poder fazer essa virada, poder fazer essa migração. Então, é uma modalidade aí restrita aos consumidores de maior porte. Então, por isso que acaba que o grande público, né, não tem acesso, que é o público de baixa tensão, que a gente fala, né, consumidor residencial, consumidor comercial pequeno, não tem acesso a isso que a gente está apresentando, a essa possibilidade de comprar energia direto, né. A gente tem alguns países aí no mundo de primeiro, né, patamar, Europa, Estados Unidos, Japão, que até os consumidores residenciais já estão aptos, né, a migrarem para o Mercado Livre. Então, o que hoje, por exemplo, a gente contrata aí um pacote com internet, televisão e telefonia, por exemplo, em alguns países de primeiro mundo você também contrata energia, tá? Então é um mercado aí livre. A gente espera que isso chegue no Brasil, mas o patamar atual que a gente está, e a gente tem que trabalhar com ele por enquanto, né, é um patamar de abertura desse mercado somente para os consumidores maiores. Então, em resumo, né, o cliente livre aqui no Brasil, ele passa mensalmente a ter duas contas, tá? O que antes vocês tinham numa única conta TE e TUSD, né, energia mais distribuição, você vai passar a pagar duas faturas por mês. Você continua pagando a concessionária local, né, a distribuidora pela TUSD, pela distribuição, pelo transporte final da energia, e essa TE, que é cobrada na fatura da Celesc pelo governo, ela vai sair desse faturamento e vocês vão contratar uma energia através de uma comercializadora. Então você vai receber a nota fiscal da comercializadora, referente à energia, referente à TE, e vão receber, claro, a nota da TUSD da concessionária. Claro que ninguém faz isso para perder dinheiro, né? Quando vocês somarem as duas contas, vocês vão ter a percepção da redução, né, que é exatamente o que a gente vai apresentar. Então, os dois compromissos financeiros somados ao final do mês vão resultar na economia de vocês, né, no resultado que foi a migração para o Mercado Livre. Até aqui ficou alguma dúvida, essa parte introdutória? Tudo certo, bem explicado, bem didático. Show de bola. Então, só mostrando para vocês um pouquinho, a CMU é aqui de Belo Horizonte, tá? E a gente tem 22 anos de mercado. É uma empresa aí fundada em 2003, tá? Então, a gente pegou o inicinho do Mercado Livre de energia no Brasil, né? A gente tem uma empresa de consultoria, que é essa primeira, né? A CMU Energia, que deu origem ao grupo. E ao longo dos anos, com o crescimento do mercado, foram se criando outros braços aqui dentro também, né? A gente tem uma comercializadora de gás natural, que se chama Gascom. O gás natural no Brasil, ele se assemelha muito ao mercado de energia, tá? Essa questão de cativo e livre. A gente também trabalha, tá, com esse modelo aí, né, que grande parte das pessoas conhecem, porque em algum momento elas já foram abordadas, né? Alguém querendo vender placas solares para vocês. Então, a gente também trabalha nesse modelo com a PopSol, né, de geração distribuída, porém o forte desde o começo sempre foi Mercado Livre. Então, a gente tem uma trading de energia elétrica, né, que faz operações aí de compra e venda com outras comercializadoras, com outras geradoras, e a gente tem a CMU Varejista, que é a empresa aí responsável do grupo a fornecimento para consumidor final. Então, quando a gente recebeu a fatura de energia de vocês e fez a análise do caso,
a proposta, né, que foi gerada é uma proposta da CMU Varejista, a empresa do grupo aí destinada a fornecimento para consumidor final, tá? Aqui só para vocês entenderem a dimensão do mercado livre de energia no Brasil, a gente hoje está em mais de 20 estados, tá, brasileiros, e são 3 mil pontos já de consumo, 3 mil unidades consumidoras nessa modalidade. Então, quando a gente fala aí de um Supermercados BH, por exemplo, né, que é uma rede varejista aqui de Minas Gerais, são 350 lojas, né, é a quarta maior rede supermercadista do Brasil. Então, desses 3 mil pontos de consumo aí, a gente tem alguns clientes de grande porte, né. Aqui um pouquinho da linha do tempo, tá, do mercado, eu vou passar, depois eu mando essa apresentação para vocês, para ficar mais dinâmico, né? E aqui, ó, um pouquinho dos clientes que a gente atende, tá, nesse modelo. Como eu falei, sendo de grande porte, né, sendo alta tensão, a gente consegue atender, né, através do Mercado Livre. Então aqui a gente setorizou, né, nesses slides, por segmento de atuação, alguns clientes que a gente atende. Então, nesse primeiro slide, por exemplo, é aqueles clientes do agronegócio, né, da indústria alimentícia. Então, aqui a gente tem leite, café, laticínio, água mineral, panificação, semente, suinocultura, né, sorvete, picolé, envasadora de bebida, ramo da mineração também, né, mineradoras são grandes consumidores de energia, siderúrgicas e fundições, ramo de indústrias diversas. Então aqui tem de tudo um pouco, aqui tem água sanitária, farmacêutica, algodoeira, embalagem, papel, tem de tudo um pouco. Ramo de serviço, então algumas redes de hospital, então o Hospital Mater Dei é uma rede, né, tem hospital no Pará, aqui em Minas, em Goiás, Hospital Madre Teresa, Unimed, Hospital Felício Rocha, que é um outro hospital referência aqui de Belo Horizonte. Fora isso, né, shoppings, condomínios logísticos, institutos filantrópicos, como o Mário Pena. E aqui, nesse slide aqui final, algumas redes, né, de varejo. Então, restaurante Coco Bambu, Supermercados BH, que é uma rede mineira, o Spani Atacadista, que é uma rede paulista muito forte. Aí tem Ataque em Manaus, o Mateus no Nordeste, diversos consumidores. Então, assim, a gente gosta de mostrar um pouquinho desse, né, portfólio de clientes para justamente vocês terem aí a tranquilidade, né, na empresa que está fazendo aí o fornecimento de energia de vocês, né, é uma empresa aí bem sólida no mercado, já são 22 anos. Então, eu vou, antes de abrir a proposta, essa aqui foi a fatura de energia de vocês que nós recebemos para fazer o estudo, tá? É uma fatura referente ao mês 9, tá? O mês de setembro. Então, só para vocês entenderem o que eu expliquei um pouquinho de TE e TUSD, né? Exatamente os itens da fatura aqui, ó. O faturamento do cliente, né, cativo, do cliente regulado, é dividido entre TE e TUSD, ou seja, tudo que está como TE aqui, quando você migrar para o Mercado Livre, vai sair dessa conta da Celesc. Então, aqui a gente tem uma TE, né, a energia de fato consumida no horário de fora ponta, e a distribuição dessa energia, que é a receita da Celesc, né, a TUSD de fora ponta. A gente tem a TE no horário de ponta e a TUSD também do horário de ponta, né? E além disso, a gente tem aqui a demanda contratada, né, que é o custo fixo aí com a distribuidora. Aqui no rodapé vocês conseguem ver o quanto vocês têm, por exemplo, de demanda contratada, 150 kW. Então, assim, o que sai desse faturamento da Celesc é justamente essa TE, tá bom? Ponta e fora ponta. Vocês sabem essa diferenciação entre horário de ponta e fora ponta? Não. Não? O que acontece? O cliente de grande porte, né, de alta tensão, a gente consegue ver aqui, ó, grupo e subgrupo de tensão A, né, o cliente de maior porte, como é o caso de vocês. O consumo de energia de vocês é dividido entre dois postos horários, tá? Você tem o horário aí de fora ponta, que é quando a energia está mais barata. Então, se você pegar aqui, por exemplo, a sua tarifa fora ponta, olha, 37 centavos, né? E você tem a tarifa de energia do horário de ponta, que ela também está aqui, ó, 60 centavos.
o que é cada uma dessas, tá? O horário de ponta, como o próprio nome diz, ou o horário de pico, que muita gente chama, são 3 horas consecutivas do dia em que a distribuidora pode cobrar mais caro na energia. Então, por isso que ela é mais cara, né? É o dobro do preço, né? Justamente porque é aquele horário em que a rede está mais sobrecarregada. Então, aí na Celesc, por exemplo, o horário de ponta é das 18h30 às 21h30. São 3 horas consecutivas. Aqui em Minas, na CEMIG, o horário de ponta é das 17 às 20 horas. Então, vai depender da distribuidora. E o horário de fora ponta são as outras 21 horas do dia, que aí é cobrado o valor normal, tá? O valor sem estar dobrado quase, né? O preço da tarifa da energia. Então, pelo fato de vocês serem um consumidor de alta tensão, vocês têm essa diferenciação aí entre ponta e fora ponta e, consequentemente, o preço, né, do horário de ponta é mais caro. Se você é aquele perfil de consumidor que não consome muita energia no horário de ponta, melhor para você, né? Mas tem muito cliente nosso, por exemplo, hospital, supermercado, shopping, academia, que não consegue fugir desse horário, né? Que na maioria dos casos é o horário ali de maior utilização, né? De maior demanda. Então, não é o nosso caso, mas... Mas ainda... 7h30, 19h30, pode ser que ainda seja utilizado, mas o maior fluxo de consumo, por conta até de equipamentos que a gente tem aqui, né? Setor, é até umas 17 horas. Depois ar-condicionado, computador, luz, mas os equipamentos que consomem mais é até umas 17 horas. É basicamente um perfil comercial, né? Das 8 às 18, das 7 às 17. Então, esse perfil de consumo, ele consegue fugir bem do horário de ponta. Você não consegue fugir totalmente, porque, como você falou, você tem alguma carga que ainda fica ligada, né? Um ar-condicionado, um computador, alguma coisa do tipo. Então, dá um consumo pequeno ainda residual, né? Nesse horário. Então, se a gente olhar, por exemplo, o seu consumo global, você consumiu aqui no fora ponta quase 9.400 kWh e 560 no horário de ponta. Então, de 10.000, né, arredondando, você consumiu 500, né? É um percentual muito pequeno em relação ao total, né? Mas, perfeito. Como é que a gente fez o estudo? Vamos para a proposta agora, tá? Eu peguei aqui o seu histórico de consumo, tá? Então, de setembro de 25 até setembro de 24, que vem na conta aqui, ó, ponta e fora ponta. Então, tem meses que você consome um pouquinho mais, geralmente no verão, né? Questão de ar-condicionado, esse tipo de coisa. E tem meses, principalmente no inverno, que o consumo é menor, né? Temperaturas mais amenas, não precisa usar tanto ar-condicionado. Então, a gente percebe aqui, janeiro, fevereiro, março, você tem altos consumos, né? E agosto, julho, junho, o consumo já dá uma diminuída, justamente por conta dessa questão da temperatura da época do ano. É algo bem comum também de todo cliente. Então, a gente fez a média desse histórico de consumo, tá? Então, eu considerei aqui, peguei esses 12 meses desse um ano e fiz a média, ponta e fora ponta, para apresentar o estudo para vocês. Então, olha, tá na tela aí a proposta que a gente elaborou, tá? Então, na parte superior, né, é uma proposta de venda de energia elétrica no Mercado Livre varejista, tá? A fornecedora, como eu falei, é a CMU varejista, e abaixo, né, a gente tem os dados básicos de vocês que estão contidos na fatura da Celesc. Então, a titularidade, né, o CNPJ, o número da instalação de vocês na Celesc, a distribuidora, que é a Celesc, e as premissas de consumo mensal, né? O que são as premissas de consumo mensal? Como eu falei, a demanda contratada, que é o custo fixo que vocês têm com a distribuidora. Então, se vocês desligarem a instalação um mês direto, né, zerado o consumo, vocês vão continuar recebendo uma fatura cobrando a demanda, tá? Que é o custo fixo do cliente de alta tensão. Então, a demanda de 150 kW e a média, como eu falei, né, do consumo ponta e fora ponta. Então, deu uma média no ponta de 502 e uma média no fora ponta de 9.200. Então, deu aqui um total de 9.700 em média kWh. Tem mês que é mais, tem mês que é menos, mas na média deu isso. Então, baseado nesse perfil de consumo médio, está todo o nosso estudo daqui para baixo, tá? Tá toda a sua projeção de custo. Se você consumir mais, esse custo sobe um pouquinho, se você consumir menos, esse custo diminui. Mas vamos lá.
que a gente está propondo aí para o centro de oncologia de vocês, tá? A gente está propondo um fornecimento de energia durante 5 anos, tá? Então, uma migração de fato para o mercado livre de energia, a uma modalidade de contrato de preço fixo da energia, tá? Então, o que é esse preço fixo da energia? Você tem aqui, ó, a curva de preços, né, que na verdade não é uma curva, é um preço único, de 2026 a 2031, vocês pagariam aí para a CMU, ou seja, no faturamento da energia, R$ 323,06 por megawatt-hora, tá? O que significa isso? 1 megawatt-hora equivalem a 1.000 kWh, tá? Então, traduzindo isso aqui para quilowatt-hora, a gente está falando de 32 centavos por quilowatt-hora consumido, tá? E aqui você tem 2 vantagens que eu já enxergo, né, em relação ao mercado cativo, ao mercado regulado. A primeira delas é um preço congelado, né? Você se blinda dos reajustes anuais da distribuidora, né? Esses reajustes aí de agosto, que a tarifa sobe aí cerca de 10% todo ano. Você se blinda disso, né? Você contrata um preço já pré-fixado na energia. E segundo ponto, a sua tarifa é 32 centavos única. Então você não vai pagar mais aquela TE de 70 e poucos centavos, como está lá na conta, do horário de ponta. Você não paga horário de ponta mais. Então o seu consumo de energia, ele vai... Você pode consumir energia nesse horário, que você vai pagar a mesma TE, a mesma tarifa de energia, independente do horário. Então, não é o caso de vocês, mas para aquele consumidor que o horário de ponta machuca muito o bolso dele, isso aqui é um diferencial muito grande, né? Então, assim, esses 32 centavos no quilowatt-hora, eles vão representar numa economia média de 23% e numa economia máxima de 26%. O que é isso? Economia média de 23% e máxima de 26%. Isso está relacionado com esses gráficos aqui, tá? O que acontece? O cliente livre do Mercado Livre, ele não paga bandeira tarifária, tá? Então isso é uma vantagem muito grande de quem migra para o Mercado Livre. Por quê? O que acontece? O governo, né, que é o seu fornecedor no mercado cativo, no mercado regulado, ele basicamente compra essa energia de hidrelétrica, tá? E se não chove, ou se a gente está passando por momentos, né, de seca, ele não pode comprar essa energia de hidrelétrica, ele precisa viabilizar com outras geradoras, né? E aí, se não é hidrelétrica, essas outras fontes tendem a ser um pouquinho mais caras, tá? A fonte hidrelétrica é a mais barata que tem por causa do perfil do nosso país, né? Então, essa diferença desses meses que ele não pode comprar hidrelétrica e tem que comprar de outras fontes, ele repassa para o consumidor final. Então, você paga, né, essa diferença, você paga esse pato. Então, olha, só pegando aqui, por exemplo, a conta de vocês de setembro foi um mês de bandeira vermelha, tá? Então, aqui na conta, olha, você tem esse acréscimo da bandeira, ó. Foi 9.933 kWh a 9 centavos, né, que você pagou um adicional aqui de bandeira de R$ 974. Por quê? Porque você é um cliente cativo, você compra do governo. Então, se ele não conseguiu comprar de hidrelétrica, ele aciona a bandeira e quem paga essa diferença é você, cliente regulado. O cliente livre, o seu preço é esse aqui, ó. O seu preço não sofre esse incremento, né, essa alteração. Então, você se blinda da bandeira tarifária, você não paga bandeira estando no Mercado Livre. Ou seja, em resumo, né, você está contratado a um preço fixo e o preço do cativo, ele é tanto assim na bandeira verde. Então já vai dar uma diferença de economia. Se a bandeira for amarela, sobe o custo cativo, então a diferença aumenta. Ou seja, quanto pior está a bandeira no mercado cativo, maior vai ser a diferença, ou seja, a economia, para o cliente que está no Mercado Livre em relação ao que ele pagaria naquele mês no mercado cativo, né? Então, o que esses gráficos e essa tabela representam é exatamente isso. O custo total de vocês no Mercado Livre, pagando esses 32 centavos, vai ser de R$ 6.467, tá? O custo de vocês no mercado cativo em bandeira verde, então só ilustrando essa questão da bandeira. Esse ano,
a gente teve janeiro a abril bandeira verde, só 4 meses de energia no piso, sem incremento no preço. Desde maio, a gente está tendo bandeira. Então, maio foi amarela, junho e julho, vermelha, agosto e setembro, vermelha 2, que é essa conta que vocês passaram para a gente, outubro e novembro, que é a bandeira desse mês, vermelha 1. Então, a gente está passando por um ano aí de conta de energia mais cara, por conta da falta de chuvas no país, né? Então, em bandeira verde, que é, por exemplo, o cenário de janeiro a abril desse ano, seu custo no mercado regulado é 7.993. Então, a diferença, né, bandeira verde para Mercado Livre deu R$ 1.525, ou 19%. Então, se você estivesse no Mercado Livre desde janeiro a abril, você teria tido ali R$ 1.500 de economia nesses meses, ou 19%. Em meses de bandeira amarela, seu custo já pula para 885. Então dá aqui R$ 1.718 de economia, ou 21%, né? Que foi o caso de maio. Bandeira vermelha 1, seu custo já vai para quase 8.500, 8.449. Então dá R$ 1.900 de economia, ou 23%. E em meses de bandeira vermelha 2, né, que é o pior cenário do mercado regulado, seu custo em média dá ali R$ 8.800, o que dá R$ 2.300 de economia em relação aos 6.400, né? Ou 26%. Então, essa economia média que a gente apresenta aqui de 23%, ela nada mais é, como o próprio nome diz, uma média das economias entre as bandeiras. Então, se a gente somar aí 19%, 21%, 23% e 26%, que são as economias por bandeira, e fizer uma média disso, né, somar e dividir por 4, uma média simples, vocês vão chegar nos 23%. Por que a gente apresenta a economia média? Porque a gente tem essa oscilação da bandeira. A bandeira pode ser verde, como pode ser vermelha 2. Então você pode economizar 19% em um mês, mas você também pode economizar 26% em um mês de bandeira vermelha 2. Isso vai depender da bandeira do mês, né? Então, assim, esse ano, por exemplo, a economia média do cliente que já está no Mercado Livre foi uma economia média maior, né, do que uma média simples, porque a gente teve muito mais meses de bandeira vermelha do que meses de bandeira verde, né? A gente teve aí junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Então, assim, é muito tempo em bandeira vermelha 1 e 2, né? Então, a economia média dá uma subida. Então, a economia média de 23, considerando o que vocês vão medir por bandeira, né? E a economia máxima, como eu falei, 26% em meses, né, de bandeira vermelha 2. Então, quanto pior a bandeira, se daqui para frente, quando vocês migrarem, a bandeira ficar vermelha, vermelha 2, maior será a economia de vocês nessa base de comparação, né, entre cativo e livre. Então, o cliente que está no Mercado Livre aí, ele fica rindo à toa, né? Quando acontece aí meses de bandeira vermelha. E aí, para ilustrar um pouquinho, aqui a gente colocou, né, a economia em base mensal, mas para falar, por exemplo, durante os 5 anos, o que daria de economia, né? Aqui a gente pegou e simulou os 5 anos, ou seja, os 60 meses, se a gente tivesse todo esse período em bandeira amarela, por exemplo, ou seja, né, uma economia aqui de R$ 1.700 por mês. E aqui tem o gráfico de economia acumulada, né? Ao longo de todo esse período, vocês teriam aqui acumulado mais de R$ 100 mil, né, de economia. Isso, como eu falei, sem nenhum tipo de investimento, né? A migração para o Mercado Livre, ela não requer nenhum tipo de investimento. A parte física, a parte estrutural, fica da mesma forma, a energia continua chegando através da Celesc, enfim. E aqui é um cálculo ainda conservador, por quê? Porque eu não coloco nessa conta os reajustes da Celesc, porque enquanto você contrata um preço fixo e o preço da Celesc ele aumenta ano a ano, né, essa diferença ela tende a explodir, né, ao longo dos anos. Esse cálculo é feito com a tarifa vigente da Celesc, sem nem considerar os reajustes no ano que vem, no outro ano e assim por diante, né? Então isso a longo prazo ajuda muito o cliente que está, né, no Mercado Livre. E aí, só para a gente finalizar, e aí a gente bate um papo para saber o que vocês acharam,
falar para vocês um pouquinho sobre o processo de migração, tá? Migração ou portabilidade, né? Muita gente também chama de portabilidade. Essa virada, né, de mercado cativo, de cliente regulado para cliente livre, né? A gente tem que, o primeiro passo é nós informarmos a distribuidora o intuito de vocês migrarem para o Mercado Livre, tá? E o nome disso, né, desse aviso, a gente chama ele de denúncia do contrato à distribuidora. Seu contrato de energia com a distribuidora, ele vai ser denunciado. Então a gente informa para a Celesc que você vai migrar numa data X para o Mercado Livre, né? E aí ela só vai te cobrar, como eu falei, a TUSD na fatura, não vai te cobrar a energia mais. E aí o que a regulação nos diz, né? O que as normas nos dizem? O cliente de alta tensão, ele pode migrar para o Mercado Livre sem nenhum problema, mas desde que ele avise a distribuidora com uma antecedência de 180 dias, de 6 meses. Caso ele não faça, né, ele está passível de uma cobrança de multa que é equivalente a esses 6 meses de faturamento. Então, se você quiser migrar para o Mercado Livre, por exemplo, né, antes desse prazo de 180 dias, isso configura uma quebra de contrato com a distribuidora, ela vai te mandar essa multa de 6 meses do faturamento. Então, é basicamente pegar a sua conta aqui, R$10.000, multiplicar por 6, né? Você pagaria ali 60 mil de multa. Então, não faz muito sentido. Poxa, vocês vão ter R$100.000 de economia. Vocês já vão tomar uma pancada de 60 mil de multa, né? Só para migrar. Então, a gente sempre gosta de trabalhar com esse prazo de 6 meses para que vocês migrem para o Mercado Livre sem nenhum tipo de desembolso financeiro. Eu acho que a grande vantagem, o grande diferencial competitivo do cliente livre é esse, né? É ter uma economia na conta significativa, na ordem ali de 23%, sem nenhum tipo de investimento, né? Então a gente informa para ela acata, né? Tá dentro do prazo, então ela vai acatar tudo certinho, vai gerar uma vistoria, tá? Então ela vai fazer uma vistoria aí na unidade de vocês para verificar se está tudo dentro de norma, se não tem nenhuma irregularidade aí na subestação de energia, né? No padrão de energia de vocês, estando tudo certinho, está aprovada a migração, né? Caso ela faça a vistoria e tenha alguma irregularidade, ela vai gerar um laudo de vistoria, passar para você, solicitando que seja adequado, né, essas irregularidades, e vai marcar uma segunda vistoria. E aí, feita a vistoria, a segunda, nesse cenário aí que a gente falou, aprovado, só de fato aguardar. Então, como nós já estamos em novembro, a gente tem até o dia 30 de novembro para fazer esse aviso à distribuidora e começar a contar esse prazo. Então, o prazo mais próximo, né, para que vocês iniciem no Mercado Livre, é 1º de junho. Então, vocês ficam dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, 6 meses no mercado cativo, e aí sim migra para o livre. Ah, Kleber, a gente não definiu até o dia 30 de novembro, né? Então a gente não conseguiu falar para vocês comunicarem a Celesc, a gente deixou para dezembro. Então, saiba que também o seu prazo estende mais um mês. São sempre 6 meses, né? Após o aviso para a distribuidora. Então, assim, era basicamente isso que eu gostaria de apresentar para vocês, tá? E entender o que vocês acharam, né? Qual que é a percepção de vocês da modalidade, da economia, né? O prazo de 6 meses não tem muito o que fazer, tá? É um prazo regulatório nacional e estamos aí para bater um papo. Tá, ô Kleber, uma dúvida. Essa contratação é de, no mínimo, 5 anos? Não, o nosso mínimo é 1 ano, tá? E o máximo 5. A gente apresenta o máximo porque no prazo máximo é onde vocês vão ter o preço mais barato da energia e, consequentemente, a maior economia. Mas a gente tem prazos menores e aí o preço da energia, ele aumenta, né? Se você fecha um prazo menor. E aí, consequentemente, a sua economia final também sofre uma reduzida, né? Mas a gente tem esses prazos aí a partir de 1 ano. Tá. E aí, depois de 5, novamente uma nova renovação, né? Uma nova negociação. Eu te pergunto porque eu tenho que também comparar com o tempo que eu tenho de contrato hoje aqui, entendeu? É locado o espaço de vocês? Isso. Importante.
ter essa visão também, né? Não contratar algo muito além do que a gente tem aqui. E não sei, vai que daqui a pouco a gente não continue no mesmo local quando finaliza, né? Então, sim, tem que levar em conta isso também, provavelmente. Sim, o legal desse contrato é que ele prevê uma sucessão comercial. Então, por exemplo, eu estou no imóvel alugado e vou devolver. Por exemplo, o caso, né, seja ali de consentimento da pessoa que vai tomar, né, a operação, né, vai assumir a operação, o contrato ele pode seguir, tá? Se for do interesse dela. Faz uma troca de titularidade, vamos supor. Faz um termo aditivo, né? É uma troca de titularidade. É como se fosse fazer, por exemplo, com a Celesc. Quando você for sair isso, vai ter que fazer uma troca de titularidade. Então, da mesma forma. Ou se você, por exemplo, estiver indo para um novo endereço, né, e quiser jogar para lá esse contrato, também pode. Tá. Só que lá vai ter que passar por todo esse processo de 6 meses, entendeu? Que é o processo de migração, né? Então, a gente tem diversas formas aí de continuar com a manutenção do contrato. Uhum. Tá? Eu gostei bastante, muito interessante, né, a economia. Eu vou repassar para a diretoria, com certeza eles vão, né, tem que ter o aval deles. Agora, com a tua explicação, ficou bem claro, ficou muito nítido, assim, do que é, não tem dúvida, é bem certinho o que passou. E aí, eu vou colocar em reunião, né, os sócios, para os diretores analisarem toda essa mudança, e aí a gente vê o quanto antes, né, para caso já queira fazer agora para novembro, não perder esse prazo, senão mais um mês para frente, né? Nesse caso aí, tempo é dinheiro, né? Então, assim, eu tenho cliente, só para vocês terem ideia, tá? Tem gente que eu converso, porque, assim, é uma modalidade que existe no Brasil há 25 anos, mas, querendo ou não, o grande público não conhece, né? Então, o pessoal acaba tendo ali uma insegurança, né? O pessoal mais conservador. Tudo que é muito novo, o pessoal acaba tendo uma insegurança, né? Não que seja novo de idade, mas novo, a pessoa não tem tanto contato com aquilo, né? Então eu tenho casos de pessoal que está conversando há 2 anos, 3 anos, e não tomou a decisão. Então, o quanto de dinheiro ficou na mesa, sabe? Durante esse prazo, né? E é um modelo, assim, é uma relação de ganha-ganha, que eu costumo dizer, sabe? O cliente ganha, economizando em relação ao que ele pagaria para a Celesc, e a CMU, a comercializadora, ganha vendendo energia, né? Então acaba que os dois saem aí satisfeitos, né? No final das contas. Sim. É. Na verdade, esse modelo, ele existe desde 2000 no Brasil. Só que teve uma virada na legislação de 23 para 24, porque era o seguinte, até 23, para migrar, a empresa tinha que ter 500 kW de demanda. Então, assim, é um porte ainda grande, sabe? E desde 1º de janeiro de 24, essa barreira foi quebrada, não existe mais, e aí todo mundo que é alta tensão pode migrar. Então você pensa desde uma padaria, hoje, de bairro, até uma indústria, por exemplo, um hospital que não tinha uns 500 e que agora podem, né? Então, o mercado cresceu muito nesses últimos 2 anos. Já era um mercado muito consolidado, mas estava nichado ali nos maiores consumidores, sabe? De fato, nos consumidores. Assim, a gente passou ao longo desses anos por processos graduais de abertura do mercado livre de energia. Então, num primeiro momento, lá atrás, foram os monstros, né? Então, a gente está falando aí de Gerdau, de WEG, de Petrobras, de Braskem, esse pessoal muito grande, que consome muita energia, e ao longo dos anos a gente foi tendo, né, a barreira foi diminuindo, até chegar nessa última. E aí a gente ainda tem a barreira da baixa tensão, né, que ainda não pode migrar, mas a gente já observa aí num horizonte daqui 2, 3 anos, a baixa tensão também podendo migrar. Já é uma pauta que está em alta lá no Congresso, sabe, para poder... Só com placa daí, né?
particulares. Isso, por enquanto. Por enquanto. Uhum. A minuta? Consigo, eu te mando. Eu te mando a minuta. Aí você passa já para eles avaliarem, né? Perfeito. Sai da reunião aqui, eu mando para você. Então tá. É muito bom que a gente já vai otimizando já. É isso. Não, ficou bem esclarecido. Foi ótima a tua explicação, não tem o que falar. Aí a gente então aguarda, né, através do Marcos, ou pode ser também por Vitória, enfim, a minuta, para a gente já chegar com o passo na frente, né, Marcos? É. É importante, tá? Durante esses 6 meses, não tem nenhuma cobrança nossa, tá? Você continua do jeito que você tá, com a Celesc. Virou a chave lá em junho, aí vai fechar o mês de junho, você vai receber 2 boletos, e junto com o nosso boleto, você recebe o demonstrativo de economia do mês. Então, você consegue acompanhar, né, o resultado mês a mês. Esse mês eu tive, foi um mês de bandeira verde, eu tive 19%. Foi um mês de bandeira vermelha 2, eu tive 26%. Então, você vai ter esse acompanhamento também mensal, tá? No demonstrativo de economia. Porque, assim, tem muita gente que está no Mercado Livre. Eu estou no Mercado Livre. Beleza. Você economiza? Eu economizo. Quanto você economiza? Não sei, né? Mas é sempre bom ter esse acompanhamento, tá? E aquela comunicação para Celeste é feita por vocês? Você já tem um documento padrão? Uma coisa Sim, assim? Junto com a minuta, boa pergunta, junto com a minuta a gente manda uma procuração, tá? Então. E aí na procuração a gente consegue conduzir com a Celeste. E aí eu até passo para o Marcos depois, o contrato ele pede, né, os dados do representante legal, que é, né, o proprietário, enfim, o sócio, o administrador que vai assinar pela empresa, e a gente também pede os dados de comunicação. Ou seja, né, não sei se vai ser você ou a Vitória, uma pessoa que vai ficar como o canal nosso de comunicação. Então, a vistoria da Celesc foi marcada para o dia tal. Vocês podem recebê-los para fazer essa comunicação, mandar e-mail com boleto, com nota, com demonstrativo, fazer essa comunicação. Então, a gente pega esses dados também para fazer essa ponte direta aí com vocês, tá bom? Não, tá ótimo.